Ano, tudo bem? Aqui é a Tia Nilma, vim falar sobre a página de hoje, né? Que hoje a gente vai fazer uma redação sobre verbetes. Na aula passada a gente fez esse livrinho, né? Onde a gente pesquisou, né? Sobre alguns conteúdos de verbete de enciclopédia e a gente colocou em pauta aquilo que a gente pesquisou, certo? Então hoje a gente vai fechar o verbete da seguinte forma. Aqui a proposta é a gente fazer a versão final. O que o livro propõe, o quarto ano? Eles propõem que você defina um tema que você queira falar, né? E ele pede para você escrever sobre o assunto com suas palavras sobre o conhecimento que você quer colocar em pauta. O que é colocar em pauta? É escrever. Então, se eu escolho falar sobre a pandemia, eu vou colocar lá, eu vou primeiro ler artigos sobre pandemia, né? O importante é você utilizar textos confiáveis, mas isso não significa que você tem que copiar o texto, porque a ideia não é essa, galerinha. Então a gente vai ler aquele assunto. Se eu for falar de pandemia, eu vou ver alguns textos, né? E em cima do que eu entendi, eu vou fazer o meu próprio verbete. Então eu vou lá na página seguinte, né? Que é essa página aqui, 29. Vou primeiro colocar o título, né? Vou lá colocar o título do meu verbete. O título é na primeira linha. Depois eu vou começar a escrever sobre o meu verbete. Eu pedi no mínimo 15 linhas, tá? Para que vocês façam a escrita aqui conforme vocês entenderam, né? Lembrando que tem que ter parágrafo, tem que ter início, meio e fim. E no final ou no início vocês podem colar uma gravurinha do que vocês estão falando. Por exemplo, se eu for falar de pandemia, eu vou escrever o título, a pandemia. Vou ler artigo sobre pandemia, mas eu não vou copiar o que está escrito lá. Eu vou colocar com as minhas palavras o que eu entendi lá. Não pode ser as mesmas palavras. E aí eu vou passar para cá, para o texto, tudo que eu entendi. No final, vou procurar uma fotografia, ou em revista, ou em jornal, ou imprimir internet. Eu posso colar ou no cantinho sobre a pandemia, ou aqui no final. E aí, o que acontece, galerinha? Aqui tem como você tem que fazer, né? Ele pede para você colocar o título, como eu falei, na primeira linha. Usar a linguagem formal, que é aquela linguagem sem vício de linguagem. Pede também para escrever o texto em terceira pessoa. Terceira pessoa é quando a gente fala do artigo, não quando a gente fala da gente, né? E aí no final ele pede para você inserir ou foto, ou dependendo se você for falar do mapa, ou desenho, referente a desenho com legenda, para que o assunto fique mais elaborado. Então a proposta é essa, a gente finalizar o verbete para propor um volume de enciclopédia. Então cada um vai produzir o seu. E aí vocês vão produzir nessa página aqui. Eu vou pedir, galerinha, que seja de letra bonita, né? Eu peço que vocês caprichem mais, porque algumas redações eu não estou conseguindo ler. E aí no final aqui vocês vão colocar o nome de vocês e vão tirar foto e me mandar assim que vocês terminarem, tá? Vocês podem finalizar até a noite, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem aguardar os pais chegarem para dar uma ajuda ou fazer uma resumida junto com vocês, mas não fazer o dever de vocês. E se tiver alguma dúvida que não entendeu sobre o vídeo ou sobre o conteúdo, vocês podem me falar. Acabou de fazer isso aqui, vocês vão responder referente a isso aqui. Então vocês vão revisar e reescrever os verbetes de acordo com itens do quadro a seguir. Então, em cima do que vocês escolherem, vocês vão responder isso aqui, ok? E aí acabou, vocês me mandam uma foto do verbete de vocês, com a letra bem bonita, né, e a figura, e o questionário preenchido. Então vocês podem tirar uma foto assim, ó, das duas páginas juntas,
que aí a tia consegue maximizar e ver o que tá escrito. Combinado? Então, qualquer dúvida, a tia tá aqui e aí a gente fecha esse assunto de verbetes. Um grande beijo e bons estudos, tá bom, quarto ano?